Olá, você vai ver nessa edição. Com resultados superavitários, contas de governo de Sinop e Itaúba de 2022 recebem parecer prévio favorável à aprovação. Horário estendido. Comissão permanente do Tribunal de Contas recomenda ao Estado e municípios adequações na rede primária de saúde. Emenda para a inclusão de orçamento para creches proposta pelo GAEP-MT é aprovada pela Assembleia Legislativa. Os detalhes agora no TCE Notícias. As contas de governo de 2022 das prefeituras de Sinop e Itaúba foram apreciadas em sessão plenária e ambas tiveram resultados superavitários. Acompanhe agora como foram as apreciações desses balanços. Com um cenário satisfatório no desempenho fiscal, tendo em vista que houve excesso de arrecadação, economia orçamentária, superávit de execução orçamentária e suficiência financeira para quitar os restos a pagar processados e não processados, as contas de governo de 2022 da Prefeitura de Itaúba receberam parecer prévio favorável à aprovação do TCE de Mato Grosso. No entanto, o relator do processo, o conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto, apresentou recomendações para que o limite de gastos com o pessoal não seja ultrapassado. Embora não tenha ultrapassado o percentual máximo permitido de 54%, o índice apurado ficou acima do limite prudencial de 51,30%. Sendo assim, compreendo ser pertinente a expedição de recomendação, a fim de que o atual gestor se atente às vedações legais impostas pela LRF para essa situação. As contas de governo de 2022 da Prefeitura de Sinop também registraram recomendação no voto do relator. Foi recomendado ao Poder Legislativo Municipal que, no julgamento desse balanço, faça a seguinte determinação ao Poder Executivo: que se abstenha de realizar abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação, se não houver recursos suficientes. O voto foi emitido em plenário. Voto no sentido de emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo do exercício de 2022 da Prefeitura Municipal de Sinop, sob a responsabilidade do senhor Roberto Donner. O Tribunal de Contas de Mato Grosso recomendou ao Estado e aos municípios que estendam o horário de atendimento das unidades básicas de saúde e fortaleçam a rede de atenção primária. Essas medidas foram aprovadas em sessão plenária. Veja. Estender o horário de atendimento das unidades básicas de saúde e fortalecer a rede de atenção primária. Essa é uma recomendação do Tribunal de Contas de Mato Grosso para o Estado e os 141 municípios. Essa medida, que beneficia diretamente os pacientes do Sistema Único de Saúde, consta em nota recomendatória sugerida pela Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social do TCE, presidida pelo conselheiro Guilherme Antônio Maluf. Iniciativa aprovada em sessão plenária. A atenção básica de saúde, atenção primária, a maioria delas termina ao final da tarde. Os trabalhadores chegam dos seus sítios de trabalho após as 18 horas. Então, não há uma necessidade, conselheiro Sérgio, de fazer mais pronto-socorros, mais UPAs. Basta estender o horário de funcionamento. Vamos otimizar, na verdade, a palavra é essa, as unidades básicas de saúde. Então, estendendo um pouco o seu horário, nós vamos ter um atendimento à população que trabalha, que infelizmente não consegue atender aos horários que estão ali. Nesse objetivo de melhorar os serviços prestados pela saúde pública, o presidente dessa comissão do TCE ainda propôs a padronização física das unidades, bem como do sistema de informatização. Nós precisamos ter uma comunicação, uma rede de TI bem solidificada com todas as cidades que têm diversas unidades de saúde. Sem dizer que seria perfeito se tivesse link com a Secretaria de Estado
e um link também, por que não, com o Ministério da Saúde. Com isso, poderiam ter acesso direto ao que está acontecendo nessas unidades básicas de saúde. O conselheiro Sérgio Ricardo, durante a sessão, reforçou essa necessidade do compartilhamento de informações entre unidades e a ampliação do horário. Pode existir, como existe em vários hospitais particulares e muitas vezes também na rede pública, pode haver o plantão 24 horas, o serviço 24 horas. É só o profissional ser pago, mas a estrutura está lá, a UTI está lá, o respirador está lá, o médico pode estar lá e ele pode dobrar, a mesma unidade de saúde pode dobrar o seu volume de atendimento se for utilizado após as 6 horas da tarde. Também está prevista nessa nota a capacitação de servidores para que os casos clínicos sejam resolvidos sem a necessidade de encaminhamento a especialistas. Ainda foi recomendada a implantação de um programa de meritocracia para assegurar a melhoria no índice do grau de satisfação dos usuários do SUS. Por que não ter um sistema para que a gente possa avaliar o grau de satisfação do usuário do SUS? Ele é pagador, ele que paga os impostos. Então, é justo que nós possamos avaliar se essa unidade está dando satisfação e dando solução aos atendimentos dos pacientes. Eu quero lhe parabenizar, conselheiro Guilherme, porque as suas orientações agilizarão, facilitarão, e isso chega em quem mais precisa, que é a sociedade, que é a população. O Parlamento Estadual aprovou a emenda para a inclusão de orçamento para creches no Estado, proposta pelo Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política de Educação no Estado, o GAEP-MT. Entenda na reportagem a seguir. Enviada pelo Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política de Educação em Mato Grosso, a proposta de emenda na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a criação de um programa estadual de apoio aos municípios na construção e manutenção de creches foi acolhida pela Assembleia Legislativa. O presidente da Comissão Permanente de Educação e Cultura do Tribunal de Contas de Mato Grosso, conselheiro Antônio Joaquim, enfatizou esse fato inédito durante sessão plenária do TCE. Pela primeira vez, eu acho que no Brasil, uma Assembleia Legislativa recepciona e aprova uma emenda especificamente para creches, para crianças de 0 a 3 anos de idade. Entre os destaques do texto aprovado pelo Legislativo Estadual e lido na íntegra pelo conselheiro, estão as prioridades e metas da administração pública para o exercício financeiro de 2024. As ações que integram um programa finalístico das áreas de educação, nas quais deverão ser destinados recursos financeiros, segundo o princípio da prioridade absoluta na garantia dos direitos da criança e do adolescente, preferencialmente por meio da criação de rubricas orçamentárias específicas para a construção e ampliação de creches em atendimento à política estadual integrada pela primeira infância. O conselheiro Antônio Joaquim reforçou ainda que a emenda acolhida é resultado do empenho do GAEP-MT, que é composto por 19 instituições de governo e sociedade civil. Na sessão, ainda foi enfatizado o levantamento do GAEP-MT, que apontou a falta de 15 mil vagas em creches. O conselheiro Guilherme Antônio Maluf, que é vice-presidente da Comissão Permanente de Educação e Cultura, e o presidente do TCE, conselheiro José Carlos Novelli, enalteceram a importância dessa pauta. Eu quero dar os parabéns ao conselheiro Antônio Joaquim e todas as instituições que fizeram o pacto do GAEP, e isso já é um fruto do trabalho, um fruto real deste orçamento que terá para executar essas novas unidades para acolher a atenção à primeira infância no nosso Estado. Parabéns, conselheiro Antônio Joaquim. E parabéns à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Parabéns pelo trabalho que Vossa Excelência vem desenvolvendo perante o GAEP. É um trabalho importantíssimo para a educação de Mato Grosso. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui.
Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!